Que alegria nos reunirmos novamente, irmãos, termos a oportunidade de nos alimentarmos do Evangelho mais uma vez. Irmãos, vamos ter uma palavra de oração antes de iniciarmos o nosso estudo. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Pai, de estarmos reunidos debaixo do nome bendito de Cristo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem falado da Tua palavra a nós, Pai. Somos gratos porque o Senhor tem nos ensinado, Pai. O Senhor tem falado, Pai. Por isso clamamos, Pai, para que o Senhor desperte-nos, Pai. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos do coração, Pai, para que possamos ver a Tua glória, Pai, ouvir a Tua voz, Pai. Sustente-nos, Pai. Abra a Tua palavra, a Tua igreja essa noite, Pai. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar com uma pergunta. Por que você foi até Cristo? Por que você foi até Deus? Por que você veio até Deus? É uma pergunta muito importante para nós meditarmos um pouco. Por que nós viemos aqui hoje? Por que nós nos denominamos cristãos? Por que nós fomos até Deus? E a resposta para essa pergunta, do porquê que nós fomos até Deus, nós vamos encontrar em Jeremias. E gostaria que os irmãos abrissem Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. E aqui, irmãos, nós vamos encontrar a resposta do porquê nós fomos até Deus. Diz o seguinte, Jeremias 31, 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Irmãos, aqui está um dos textos que mais chama a minha atenção na Bíblia. Que texto tremendo que nós temos aqui. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E esse versículo está nos mostrando a resposta do porquê que nós fomos até Deus, ou porque nós vamos até Deus. Irmãos, nós vamos até Deus porque primeiro Ele veio até nós, porque Ele nos atraiu para irmos até Ele. É o que está dizendo nessa porção, e é nisso que nós vamos meditar um pouco essa noite. Nós vamos até Deus porque primeiro Deus nos atraiu para que fôssemos até Ele. Irmãos, isso é muito, muito grande para nós. E às vezes nós não temos o entendimento total da proporção do que é esse amor de Deus. Obrigado, Pedro. E nesse versículo nós temos uma das declarações mais lindas da Bíblia, que é Deus dizendo: eu te amei. Irmãos, olha que lindo isso. É Deus dizendo: eu te amei. Irmãos, todas aquelas pessoas que são regeneradas, que são de fato eleitos do Senhor, que se entregaram ao Senhor, que creem em Cristo, são o objeto especial do amor de Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus tão amoroso que Ele deposita tanto aos crentes como aos descrentes o seu amor. Os descrentes também conseguem usufruir do amor de Deus, até porque é a causa de nós não sermos consumidos. O dia nasce para o bom, o dia nasce para o ruim, mas há um amor especial, um amor peculiar para aqueles que creem, para aqueles que são o povo do Senhor. Para esses o Senhor diz: eu te amei. E essa é uma afirmação tremenda, ainda mais quando nós entendemos quem o ser humano é e quem Deus é.
Nós cantamos uma canção aqui, né? Que Deus ele é alto, ele é sublime, está na altura, na eternidade. Esse é Deus. Mas quem nós somos? Quem é o ser humano? Irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, desde que Adão pegou aquele fruto e comeu daquele fruto, primeiro Eva comeu, depois Adão, tanto o homem como a mulher, desde que os dois pecaram, o ser humano é um ser corrompido, um ser que vive no pecado, porque no momento que o ser humano desobedeceu a Deus, o pecado entrou no ser humano, o pecado entrou em Adão, e esse pecado que entrou em Adão passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não há um homem nessa terra, não há um homem que existiu neste planeta que não tenha cometido pecado, exceto o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os homens, todos aqueles que são descendência de Adão, cometeram e cometem pecados. Por quê? Por causa de uma natureza chamado pecado. Pecado não é somente o que cometemos, mas pecado é a iniquidade, é aquilo que o ser humano tem dentro de si, é inerente. Você não precisa ensinar um ser humano a mentir, a ser rebelde. A gente vê isso até mesmo com crianças. Crianças, se você não educar, elas são extremamente cruéis, cometem bullying, cometem atrocidades, elas se juntam para desmoralizar outras crianças. A criança sem a educação, é que nós já crescemos e nós vamos sendo educados, mas desde criança o ser humano já é mau, o ser humano é mau por essência. Por quê? Por causa do pecado, essa iniquidade que foi colocada dentro de nós por Satanás, porque nos rebelamos em Adão contra o Senhor, e essa iniquidade, irmãos, é o que leva o ser humano a cometer pecados. Iniquidade é a natureza pecaminosa, e nós precisamos entender isso, irmãos, porque essa natureza pecaminosa faz o homem cometer pecados e mais pecados. O homem sem Cristo, ele não consegue fazer nenhuma outra coisa a não ser pecar. Tito vai dizer que para o impuro, todas as coisas são impuras. Então até mesmo quando o pecador, o ímpio, quer fazer atos bons, ele está pecando, porque nele não há nada bom. Enquanto a natureza dele for pecado, ele pode fazer caridade, ele pode fazer atos muito bons, pode ter uma moral ilibada, pode ser uma pessoa exemplar, mas se a natureza dele não for trocada, ele é uma pessoa pecadora, é uma pessoa que não tem a natureza de Deus dentro de si, é uma pessoa mal. E irmãos, a gente vê esse mundo com tanto pecado, por quê? Por causa da natureza pecaminosa que entrou em Adão. E irmãos, o pecado é algo extremamente abominável aos olhos do Senhor. O pecado é um vilipêndio à santidade e à glória de Deus, traz repulsa a Deus, é algo que vai totalmente contra a natureza de quem Deus é, contra toda a santidade de Deus. O pecado é algo que traz repulsa aos olhos do Senhor. Romanos 1,18 vai dizer que a ira de Deus se revela nos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. Então o pecado traz a ira de Deus. Então nós vemos um mundo tão corrompido de pecado, nós vemos a ira de Deus se manifestando. Irmãos, nós conhecemos aquele versículo, né, que está geralmente em para-choque de caminhão, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas irmãos, se o pecado traz a ira de Deus, e se Deus é contra nós? Se Deus é contra nós, o que será de nós? E é isso que o pecado faz ao ser humano. Irmãos, o pecado traz inimizade do ser humano com Deus. O pecado traz essa maldição do ser humano não conseguir se render ao Senhor. E o pecado, ele acaba conosco, irmãos. O pecado traz a ira de Deus. Hebreus 10:31 vai dizer que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas irmãos,
A gente sabe que o pecado é algo abominável ao Senhor. Tanto que se o Senhor quisesse condenar a humanidade toda para o inferno, Ele poderia. E Ele estaria sendo justo e bom, porque quem não é justo e bom é o homem. Às vezes nós somos tão autocomiseradores, né? Nós temos esse coitadinho de mim, nós somos importantes. Mas irmãos, o ser humano sem Cristo é terrível. Por isso, se o Senhor quisesse mandar toda a humanidade para o inferno, Ele ainda estaria sendo justo. Mas mais maravilhoso, irmãos, é quando entra o Evangelho. Porque o Evangelho é a solução para o nosso problema. É o remédio para esse vírus chamado pecado. É aquilo que nos liberta. É Deus atuando em nossas vidas para que possamos ser livres do pecado. Porque, irmãos, Deus é tão gracioso e tão misericordioso que Ele resolveu intervir na história desses homens pecadores, dessas pessoas depravadas, essas pessoas que eram totalmente perdidas, como a mim, como a você. Esse é o nosso Deus. É um Deus que, por causa do seu amor, Ele resolveu salvar os seus eleitos. E, irmãos, Deus, por sua graça, resolveu intervir na história do homem. E o que levou Deus a intervir na história do homem? O que levou a Deus nos salvar? Como eu disse, Ele não precisava nos salvar. Se Ele quisesse nos mandar para o inferno, Ele estaria sendo justo. Mas o que levou a Deus a nos salvar? O que moveu Deus a nos regenerar, a nos dar uma nova vida? Irmãos, a resposta para isso nós já lemos aqui em Jeremias 31:3, que diz: com amor eterno eu te amei. Irmãos, o que moveu a Deus a nos salvar foi o amor dele. A gente conhece aqueles textos tão maravilhosos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto não pode ser um texto que falamos apenas da boca para fora. É um texto que expressa o amor de Deus, que enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8 diz isso: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Outro texto que fala a mesma coisa, do amor do Senhor, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, o que moveu o coração de Deus a nos salvar foi o seu grande amor. Deus, Ele é amor. É algo que nós temos que entender, irmãos. O que moveu Deus a salvar a humanidade perversa, depravada, foi o seu amor. Esse amor que Ele manifestou na pessoa de Cristo, Jesus Cristo. Esse amor incondicional que fez com que o Deus eterno se encarnasse, Jesus. Ele que desceu até essa terra, foi obediente ao Senhor e desceu até a morte, irmãos. Se sacrificou por cada um de nós, naquela cruz horrenda, naquele Monte Calvário. Irmãos, Jesus foi o sacrifício definitivo. Ele foi o cordeiro que foi imolado, que derramou o seu sangue. Ele se deu a nós e derramou o seu sangue para nos purificar. Hoje nós temos o culto da ceia, e é sobre isso que a ceia fala, sobre o Cristo que se deu a nós e que derramou o seu sangue por nós. Tudo isso movido por amor, porque eu te amei. É o que diz aqui em Jeremias 31, porque eu te amei. Irmãos, isso é muito sério. É algo maravilhoso o Evangelho. A gente vê aquele texto de Isaías 53,
que diz o seguinte, vamos abrir lá, deixa o dedo aqui em Jeremias 31, Isaías 53, olha que versículo precioso, irmãos. Ele nos mostra a crucificação de Jesus. Tudo aqui é uma figura daquilo que Cristo padeceu na cruz, movido por seu amor. Versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Irmãos, foi isso que foi a cruz. Nosso Senhor derramou todo o seu sangue para nos lavar de cada um de nossos pecados. Ele tomou sobre Ele os nossos pecados. Ele se fez pecado para que em nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez maldição em nosso lugar, irmãos, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele foi levantado naquela cruz, irmãos. Se fez maldição por cada um de nós, movido por seu amor. Irmãos, mas nós sabemos dessa realidade que Cristo morreu por nós, que Cristo derramou o seu sangue por nós. Mas lembra que eu falei no início que existe uma natureza chamada pecado, uma natureza pecaminosa chamada iniquidade. Mesmo os nossos pecados sendo perdoados, nós ainda temos um problema com essa natureza. Por isso que a obra de Cristo foi tão perfeita, que Ele não somente perdoou e purificou os pecados, mas Ele também resolveu o problema da nossa natureza chamada pecado. Na cruz, quando Ele foi crucificado, sim, Ele tomou sobre Ele os nossos pecados, mas irmãos, Ele também atraiu sobre Ele a nós mesmos. Nós, quando Cristo estava sendo crucificado, nós fomos inclusos naquela morte. Por quê? Porque o velho homem precisava ser morto. Essa velha natureza precisava ser morta. Porque senão viveríamos escravos, enjaulados pelo pecado por toda a vida. Mesmo sendo perdoados, ainda não seríamos libertos. Mas Cristo fez uma obra perfeita. Cristo fez uma obra plena, que Ele não somente nos perdoou dos nossos pecados, mas Ele nos libertou do pecado. Naquela cruz, nós fomos inclusos naquela morte, irmãos. E nós morremos com Ele. Da mesma maneira que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitamos juntamente com Ele, para termos uma nova vida, uma vida livre do pecado. 2 Coríntios 5,17 é um texto tão maravilhoso, né? Nós sabemos de cor, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas já foram, já passaram, e eis que se fizeram todas as coisas novas. É uma nova vida. Evangelho fala de uma novidade de vida. Irmãos, por que isso? Por que de tudo isso? Por que de uma obra na cruz tão cruel, mas tão perfeita assim? Porque Deus foi movido por seu amor. Irmãos, a palavra diz que Deus é amor. Existem três termos, três palavras que Deus se manifesta na Bíblia. Deus é amor, Deus é luz e Deus é Espírito. Quando fala que Deus é amor, está se remetendo à sua essência. Quando fala que Deus é luz, é quanto à sua manifestação. E quando fala que Deus é Espírito, se refere à sua natureza.
Mas, irmãos, olha que interessante, porque quando a palavra fala que Deus é amor, ele não está falando que Deus é amável, que Deus é amoroso. Deus é amável e amoroso, é uma verdade. Mas não está usando um adjetivo, mas está usando um substantivo. Deus é amor. Toda essência de amor, todo amor que existe nesse mundo, vem de Deus, irmãos. É fruto de um Deus que é amor. Porque Deus é o amor verdadeiro. E diferente do nosso amor baseado em trocas, baseado em altos e baixos, um amor mesquinho, um amor ensimesmado, um amor voltando para aquilo que é bom para mim. O amor de Deus não é assim, porque Ele nos amou sendo nós ainda miseráveis. Ele nos amou não porque éramos alguma coisa, mas Ele nos amou apesar de sermos ruins, de sermos pecadores, porque o seu amor é o que move Deus a nos resgatar, irmãos. O amor desceu do céu, o amor veio até nós, na forma de uma pessoa, Jesus Cristo. Ele, de fato, o amor encarnado, desceu e foi até a morte, por amor de cada um de nós. Tem uma frase de Agostinho de Hipona que eu gosto bastante, que diz que a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. E é uma verdade. Ali na cruz foi a maior manifestação do amor já mostrado na humanidade. Aquela foi a maior prova de amor que Deus poderia dar a mim e a você, meu irmão. Como precisamos nos atentar a isso. Mas, irmãos, qual que é a qualidade principal desse amor? Nós vamos encontrar a qualidade desse amor aqui no texto de Jeremias 31. Olha o que ele diz no início: com amor eterno eu te amei. O Senhor fala eu te amei, mas Ele fala com amor eterno. Isso é algo que não entra na minha cabeça. Porque o que significa a palavra eterno, irmão? O que se passa na sua cabeça quando você escuta a palavra eterno? Irmãos, quando fala que Deus nos amou com amor eterno, Ele está nos dando 3 ideias aqui. Está nos dando 3 definições. O que é algo eterno? Eterno fala de algo que não tem começo. O amor de Deus por nós não tem começo. Sabe quando Deus começou a amar você, irmãos? A realidade é que Ele nunca começou a amar você, porque Ele sempre te amou, desde a eternidade passada, porque é um amor eterno. Irmãos, Ele começou sim a criação, Ele começou sim a obra da redenção, mas Ele não começou a nos amar. A partir de um ponto Ele começou a nos amar. Por toda a eternidade passada, Ele sempre nos amou. O amor que não tem início é um amor eterno. Irmãos, antes mesmo de Deus formar Adão do barro, antes mesmo das estrelas brilharem no céu, antes mesmo do tempo existir, Deus já nos amava. Deus já amava o seu povo. Ele amava o seu povo que ainda nem existia, mas já estavam sendo amados, já estavam sendo redimidos por aquele que morreu por nós antes da fundação do mundo. É um amor eterno, irmãos. Amor eterno também fala de um amor que não cessa. Existem rios, a gente vê na região do Nordeste, rios que por um tempo eles fluem, depois eles se acabam, depois de um tempo ele volta a correr. É um rio inconstante. O amor de Deus não é dessa maneira, irmãos. O amor de Deus não pode ser pausado, não pode ser diminuído, ele não tem altos e baixos. O amor de Deus é sempre constante. Ele é um amor que não cessa. Deus não pode te amar mais, da mesma maneira que Ele não pode te amar menos. É um amor que não oscila. O amor de Deus é um amor eterno. É um amor que, independente da dificuldade ou da alegria, é um amor que não muda. Ele não para,
é um amor eterno, constante. Mas amor eterno também fala de um amor que não tem fim, que não se acaba. Eterno fala de algo que é constante, que não tem início, mas fala também de algo que não tem fim. Nós sabemos que com o tempo nós vamos envelhecer e enfraquecer, mas ainda assim o amor de Deus não vai enfraquecer. Nós sabemos que nossa vida nessa terra vai se acabar em breve. Nossa vida é um sopro, como diz Salomão, uma bolha de sabão. É breve, se acaba. Mas ainda assim, quando a nossa vida nessa terra se acabar, irmãos, o amor de Deus não se acabará. Poderemos passar a eternidade com Ele e o amor dele não vai mudar. O amor dele será por toda a eternidade. Teremos os céus para contemplar por toda a eternidade e vivenciar por toda a eternidade o amor de Deus. Esse é o eterno amor de Deus, irmãos. Por isso, irmãos, nós nunca vamos entender esse amor, porque amor é o que define o coração de Deus. E como nós podemos entender o coração de Deus? Nós não podemos, mas nós não precisamos entender para poder desfrutar, usufruir desse amor bendito. Nós temos esse privilégio, irmãos. Mas, irmãos, da mesma maneira que esse versículo aqui de Jeremias nos dá essa dádiva indescritível que é o amor, ele nos dá uma evidência inconfundível para nós. Ou seja, uma evidência que não traz confusão, uma evidência que não traz dificuldade de entendimento. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. E aqui eu volto naquela pergunta do início: por que nós fomos até Deus? Porque Ele nos atraiu até Ele mesmo, irmãos. Porque com benignidade Ele nos atraiu. Sim, é uma verdade que esse texto está falando da cruz, mas também é uma verdade de que Deus, movido por seu amor, depositou isso em nossos corações, de irmos até Ele. Irmãos, nós não vamos a Deus, nós não vamos até Ele porque passamos por momentos difíceis, porque nós cremos e a partir desse momento que nós cremos com a nossa fé, nós vamos até Ele. Não, porque até mesmo a fé Ele coloca em nossos corações para irmos até Ele. O amor de Deus é tão tremendo, irmãos, que Ele nos atrai a Ele mesmo. Isso produz em nós uma evidência que não gera dúvida. Será que nós, de fato, vamos cada dia mais até o Senhor? Aqueles que escutaram essa preciosa voz em seu coração, esse precioso porque eu te amei com amor eterno, eles não conseguem ficar sem se render aos pés do Senhor. Eles não conseguem viver sem ir até o Senhor, porque esse amor, irmãos, é um amor tão maravilhoso que nos toca a ponto de não conseguirmos resistir. O amor de Deus quebra todas as nossas defesas. Por mais pecador que for o homem, por mais perverso, a partir do momento que ele experimenta esse amor, não há escapatória, irmãos. Esse amor nos dilacera por dentro. Não há como nós olharmos esse amor, se nós experimentamos ele de fato, e não nos importarmos com isso. Esse amor nos coloca de joelhos. Esse amor nos leva a viver uma vida aos pés do Senhor. E uma vida aos pés do Senhor, não por religiosidade, como eu falei aqui domingo passado. Nós não vivemos uma vida por religiosidade, nós vivemos uma vida por amor ao Senhor, porque Ele depositou o seu próprio amor em nosso coração. 1 João 3,1 diz o seguinte: veja com que grande amor. Vamos ler lá, irmãos, eu acho mais precioso nós lermos. 1 João 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai,
a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Irmãos, olha que texto precioso. Não está falando que Deus nos amou. Está falando que Deus nos concedeu o amor. É diferente. Ele nos concedeu o amor dele, para que pudéssemos o amá-lo, para que pudéssemos amar os nossos irmãos. Esse é o nosso Deus, um Deus que é em essência amor, um Deus que, movido por amor, decidiu salvar perversos, um Deus que, movido por amor, elegeu para si um povo, elegeu para si a sua igreja, povo resgatado do inferno, um povo jubilante, jubiloso, não sei qual é a palavra correta, mas um povo alegre, um povo que ama o Senhor. Não ama por obrigação, mas ama porque como não iremos amar ao Senhor? Um Senhor que nos amou de tal maneira, com amor eterno, e que colocou esse amor dentro do nosso coração, irmãos. Será que nós temos amado ao Senhor? 2 Coríntios 5:15, aquele texto tão precioso. 2 Coríntios 5:14 e 15 diz o seguinte: pois o amor de Cristo, olha lá, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aqueles que por eles morreu, ressuscitou. Ou seja, a nossa vida, irmãos, se nós amamos ao Senhor, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Ele. Assim é num casamento, por exemplo. O casamento é uma relação de amor. Como o homem deve amar a sua esposa, então ele não deve mais viver a sua vida para ele mesmo, ele deve viver a sua vida para a sua esposa. Vice-versa, sua esposa também. Se a esposa ama o marido, ela não deve viver para si mesma, mas deve viver para o marido. Irmãos, esse texto fala da mesma coisa com o Senhor. Se nós amamos o Senhor de fato, se esse amor de Cristo de fato nos constrange, nós não vamos viver para nós mesmos, vamos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a fonte de todo amor. Irmãos, o autor de Hebreus tem uma advertência muito severa a nós. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Uma salvação tão grande, tão preciosa, tão bendita, que Ele derramou para nós, irmãos, que Ele nos deu de graça. Salvação é unicamente pela graça. Como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão preciosa dádiva que o Senhor nos deu? Não podemos vilipendiar esse amor do Senhor. Não podemos fazer pouco caso desse amor do Senhor, irmãos. Porque se estamos fazendo pouco caso, é porque nós não estamos desfrutando desse amor verdadeiramente. O amor de Cristo tem que nos constranger. O amor de Cristo tem que nos trazer vigor a amar cada dia mais o Senhor. Como eu posso ser tão indiferente com essas coisas do Senhor? Eu não posso. Eu tenho que amá-lo. Não eu tenho que amá-lo porque eu tenho uma como obrigação, mas eu tenho que amá-lo porque Ele me amou de tal maneira que enviou o seu Filho para me salvar, para me resgatar. Alguém tão perdido como a mim, tão perdido quanto os irmãos. Cristo veio salvar e nos purificar de cada um dos nossos pecados, irmãos. Bondade do Senhor é a causa de estarmos aqui. O amor do Senhor é a causa de irmos até Ele. Essa benignidade nos impulsiona, irmãos. E ela nos dá uma certeza. Esse amor nos dá uma certeza bendita. E último texto, Romanos 8. Não há como nós falarmos de amor e não falarmos de Romanos 8. É um texto que nos dá uma certeza
de uma segurança eterna, irmãos. Versículo 31, um texto até que nós já citamos aqui, né? Romanos 8, 31 diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora, olha que precioso, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, esse é o amor eterno, um amor que não teve início, que também não terá fim, um amor que não oscila, um amor que nada nesse mundo, nem além desse mundo poderá nos separar. Que possamos estar firmes verdadeiramente nesse amor, irmãos, não da boca para fora, mas em realidade, em verdade. Que esse amor seja transbordante em nossas vidas, que possamos nos colocar de joelho e amar verdadeiramente o Senhor, amar profundamente ao Senhor. Por quê? Porque Ele já nos amou e tem nos amado. Irmãos, que privilégio nós temos. Não podemos fazer pouco caso do que há de mais importante nesse universo. Ou vamos ficar vivendo por nós mesmos, por minha faculdade, por meu emprego, por meus cargos, meus compromissos, ou os meus entretenimentos? Irmãos, vamos focar naquilo que é não importante, mas essencial, aquilo que todas as outras coisas neste mundo não têm sequer importância comparado ao amor de Deus. Que esse amor seja uma realidade em nós, irmãos. Hoje nós temos o privilégio de desfrutar da mesa que é a mesa do amor, a mesa onde nós podemos contemplar Cristo que desceu até a morte de cruz por cada um de nós, que derramou um sangue precioso, um sangue bendito, para nos lavar de cada um dos nossos pecados. Irmãos, que o amor de Cristo nos constrange, que o amor de Cristo seja cada dia mais vivo dentro de cada um de nós. Amém? Vamos ter mais um tempo de oração, irmãos. Pai, muito obrigado por tão grande amor, Pai, com que o Senhor nos amou, Pai. Obrigado por causa deste tão grande e eterno amor, Pai. Por causa deste tão doce amor, Pai, o Senhor enviou o seu Filho, Pai, para morrer por cada um de nós, Pai, para nos purificar e nos lavar de cada um dos nossos pecados, Pai. O Senhor naquela cruz, Pai, fez com que Cristo fosse dilacerado, Pai, com que o nosso pecado fosse julgado no Cordeiro, Pai. Mas, Pai, sabemos que aquela morte não foi só a morte de Cristo, mas foi a nossa morte também, Pai. A morte onde nós morremos para o pecado, para que pudéssemos ser vivos para Ti, Pai. Oh, Pai, continue atraindo cada dia mais o nosso coração, Pai, por Teu amor, Pai, por Tua benignidade, Tua bondade, Pai. Oh, Pai, nos impulsione a Ti mesmo, Pai.
Que a nossa vida, Pai, seja vivida inteiramente para Cristo. Até que nada mais neste mundo importe, Pai. Que o nosso tudo em verdade, Pai, seja Cristo, Pai. Oh, Pai, obrigado por tão grande amor, Pai. Obrigado, só temos a agradecer, Pai. Continue revelando esse amor no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.